Camila e a galera aí do Colégio SESI de São José dos Pinhais. É um prazer imenso poder falar com vocês. Eu sou o Dr. Del Delambre, sou mentor de líderes e consultor em sustentabilidade. E esse tema que vocês pediram que eu falasse um pouquinho é um dos temas importantes, né? Porque é parte da minha história. Eu costumo iniciar uma conversa dessa forma, contando sempre algumas histórias, porque as histórias nos ajudam a entender melhor, né, o valor de uma pessoa. Então, primeiramente, eu queria dizer que vocês estão de parabéns em aproveitar esse dia, esse momento no nosso país, para a gente falar de um assunto que ele é muito, mas muito, muito importante. Eu queria começar falando algo para vocês assim, do meu coração. Eu divido a minha história de vida, né, em eventos, né? E o primeiro grande evento que aconteceu na minha história de vida envolve, de certa forma, a avó da Camila, né? A avó da Camila, que está aí com vocês, que lá no interior de Minas Gerais, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu nasci lá na cidade de Coronel Fabriciano, que é, na verdade, ali ao lado de Timóteo, e cresci a minha vida toda em Timóteo. Morava ao lado da casa da vó da Camila, né, a dona Efigênia. E aí, olha que experiência interessante, como que essa família toda está envolvida nesse processo. Aos 9 anos, né, 9 para 10 anos de idade, eu praticamente quase morri. Porque não se sabe como, não se sabe porquê, não se sabe a forma, mas eu estava brincando com um colega meu lá na rua e meu braço acabou furando esse colega. Olha que coisa louca, que coisa estranha. E aí, quando eu olhei, tinha um objeto estranho dentro do meu braço, que era uma agulha, né? E aí eu voltei para casa, a minha mãe ela estava trabalhando, dando aula, e foi a dona Efigênia, né, a avó da Camila, que pegou ali uma pinça e retirou uma parte dessa agulha, desse objeto que estava no meu braço. E se tivesse ido para o meu coração, eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Mas a verdade é que esse evento, ele marcou muito a minha vida, porque eu tive que parar a escola, eu fui reprovado, porque eu tive que mudar para a cidade de Belo Horizonte para fazer cirurgia. Fiz primeiro a cirurgia na minha cidade e não conseguiram retirar esse objeto dos meus braços, né? Porque quando a dona Efigênia tirou um pedaço, ela estava quebrada, então a outra parte da agulha ficou dentro do meu braço, e aí os médicos diziam, né, algumas pessoas diziam que se eu não fizesse aquela cirurgia, eu correria o risco de perder então a minha vida. Vou para Belo Horizonte, faço a cirurgia, passo um momento de muitas perguntas internas dentro de mim e então volto para a minha cidade novamente e consigo então me reestabilizar como pessoa, né? E aí sou reprovado, eu brinco que ali começa, de certa forma, um buraco que eu comecei a ter na minha alma de perguntas, né, que eu não tinha respostas para elas. Uma criança que já tem que viver essa experiência. E a outra evento muito forte para mim foi exatamente porque eu vi, né, a separação dos meus pais, né, e eu passo então a minha infância e uma parte da adolescência toda sem essa referência então paterna. Então isso foi vários eventos que foram fazendo com que dentro de mim eu tivesse que em algum momento ter que dar conta disso. É por isso que eu estou contando essa história, para você entender o que aconteceu lá na frente. O terceiro evento foi que ainda garoto, né, família pobre, com muitas dificuldades, eu sou obrigado, né, de certa forma, para querer ter o meu dinheirinho, eu começo a ter ali 12 para 13 anos o meu primeiro emprego como borracheiro. E essa experiência também me marcou muito, porque eu era para estar estudando, né? E aí ter que trabalhar já logo cedo ali num trabalho pesado, né, que é trocar o pneu dos carros, remendar o pneu, seja de um ônibus, seja de às vezes até de um caminhão. E aquilo me marcou muito. Depois, lá na frente, eu fui entender
como que essas experiências me marcaram. Mas não sendo diferente de todo brasileiro, eu então tenho o sonho de ser jogador de futebol. Eu então vou lá, tento ser jogador de futebol, sou convocado para a seleção de juniores do meu estado, né? Ou seja, da cidade de Coronel Fabriciano e Timóteo, para disputar o Campeonato Mineiro de Júnior. E aí o que acontece? Eu então passo por uma lesão e sou obrigado então a ser cortado da seleção. Olha, mais uma pancada ali no meu emocional, na minha dimensão interna para eu poder dar conta, né? Mais à frente, eu então sou escolhido aí na escola para ser um vereador mirim e representar a escola na minha cidade. O que acontece? Fico um ano, acho fenomenal, e aí os políticos brigam, e aí o projeto acaba, e novamente eu vejo esse sonho meu de mudar de vida, ele ir embora, né? E aí a gente monta então uma estratégia meio ali familiar para conseguir então um trabalho. Eu largo o futebol, largo tudo isso e começo a fazer um curso técnico na área de química. E aí, a partir desse curso técnico, então, eu consigo entrar numa multinacional que ficava na cidade ali de Ipatinga, né, próximo à região que a gente chama de Vale do Aço. E aí eu falo, agora está tudo resolvido, eu vou conseguir e tal. E de fato me dou bem, gosto muito da área de química, mas eu nesse mesmo período, eu comecei a perguntar pelo sentido da minha vida, já que eu vivia muitas perdas internas, né? Essas histórias todas, foi criando um buraco existencial dentro de mim, com muitas perguntas. O que eu era, quem eu era, qual o sentido da minha vida. E aí eu vivo uma experiência muito profunda com a pessoa de Jesus Cristo e começo a desenvolver um trabalho com pessoas muito forte, né? E isso passa a ter um conflito dentro da empresa. Porque ao mesmo tempo que eu gostava ali do trabalho químico, do laboratório, de unir as soluções, mas era evidente que eu gostava muito mais de cuidar de pessoas, de orientar pessoas, de treinar pessoas. Já gostava de fazer isso naquela época. E aí o chefe um dia então me chama e diz para mim, você está demitido. Acabou. Por quê? Porque parece que você ama mais pessoas, a espiritualidade, do que necessariamente o trabalho químico. Essa experiência, ela me marcaria de duas formas. Porque, de um lado, eu fiquei, assim, triste, mas do outro lado, eu sabia dentro de mim que eu não iria passar minha vida inteira dentro daquela empresa. E aí começa a contar uma outra história na minha vida, porque eu mudo para o Rio de Janeiro, faço, então aí começa um outro capítulo, começo a trabalhar com projetos sociais no centro do Rio, começo a ouvir empresários, executivos, moradores em situação de rua, começo também a desenvolver um projeto social dentro de uma comunidade, uma das mais violentas do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo eu faço a graduação em pedagogia e a graduação em teologia, e rapidamente eu já vou para o mestrado na PUC Rio. E aí vivo uma experiência que ela vai fazer sentido agora estar contando tudo isso. Eu tenho a oportunidade de desenvolver uma pesquisa de doutorado lá na Alemanha, num doutorado de cotutela que você faz ao mesmo tempo em dois lugares, né? Você estuda em um e faz a pesquisa em outro. Eu consigo ir para a Alemanha, estudo alemão com muita dificuldade, consigo aprender e agora, passando todo aquele período, vai fazer sentido a história que eu vou falar para você aqui agora. Essa aqui é muito importante para vocês. Quando eu estava voltando daquela experiência que eu vivi ali na Alemanha, de poder estar num dos melhores universidades do mundo, um dos melhores países do mundo, né, para você estudar, para você trabalhar, para você viver. E quando eu estou voltando para o Brasil, ali, antes de voltar, né, terminar a pesquisa, vem em mim algumas perguntas. E uma das perguntas centrais que veio em mim é: por que eu estou aqui? Por que eu consegui essa oportunidade se vários amigos meus que cresceram comigo, que viveram comigo, não tiveram? E aí eu me lembrei da história da minha mãe, da história dos meus bisavós. E aí vai fazer sentido contar essa história agora para você. Porque naquele momento eu me lembrei
de uma outra história que a minha mãe contava, Dona Rita, que quando ela estava na infância dela, eles moravam numa fazenda chamada Fazenda do Senhor Bisó, e dentro dessa fazenda, os meus avós, mãe do meu pai e da minha mãe, eles escutavam ali os donos da fazenda falar para as filhas que elas tinham que estudar, que elas não deveriam ficar na mão dos homens. E aí os meus avós falavam as mesmas coisas para a minha mãe, Dona Rita, para minha tia Leni, tia Maria e tia Nadir. E eles então, eu descubro essa história um pouco mais tarde, que para meus pais estudarem, os meus avós fugiram daquela fazenda. Eles foram começar a vida em um outro lugar. E ao fugir da fazenda, eles então vão, minha mãe e minhas tias começam a fazer o ensino fundamental, e quando eles vão entrar no ensino médio, e a profissão seria ser professora, eles tinham que pagar. E aí eles não tinham o dinheiro. Minha tia, Maria, que foi inclusive a minha madrinha, ela se muda para Belo Horizonte, trabalha como doméstica, pega uma parte desse dinheiro, manda para casa, e com esse dinheiro a minha tia, a minha mãe e a minha tia Leni, e de certa forma a tia Nadir, também consegue estudar. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando a gente fala da história de pessoas pretas, de famílias pretas, a gente está falando de história de muita solidariedade. De muita solidariedade. De pessoas que elas vivem dentro de um ambiente, dentro de um contexto, que para eu ser quem eu sou hoje, alguém teve que pagar um preço por isso. E aí que vem a história. A minha mãe consegue estudar e mais tarde ela me incentiva também a estudar e dizia para mim, olha, Delambre, você precisa estudar. Você precisa investir na sua vida para você ter melhores oportunidades. E aí, lá na Alemanha, lembra da história? Quando eu tenho aquela crise existencial de me perguntar por que eu estou aqui, por que eu tive essa oportunidade, eu lembrei desses meus avós que fugiram lá daquela fazenda para que um dia minha mãe, minhas tias pudessem estudar. E aí eu queria dar um abraço no meu avô e na minha avó para poder agradecê-los, porque eu, em alguns meses, seria um doutor, mas eu, na verdade, era um doutor que estava me beneficiando do sonho de 2 analfabetos, porque os meus avós não puderam estudar. A minha mãe dizia que a minha avó não sabia uma letrinha, era assim que ela fala. Por que eu quis contar essa história para você? Porque mais à frente eu iria termino o doutorado em teologia, faço aí no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, uma pós-graduação em mudanças climáticas e projetos sustentáveis, e aí começo a escrever uma nova história que é a minha própria teoria. Vou para Portugal e faço um segundo doutorado em museologia na Faculdade de Administração, Educação e Sociologia, e nessa faculdade de museologia, no curso de museologia, eu defendo então a minha teoria da tensão. Tecnicamente, teoria da tensão criativa desse sentido, que a gente chama de teoria da tensão. Olha que coisa fantástica. Quando eu estava para defender essa teoria, eu passei por uma crise existencial muito grande. E aí eu pensei em desistir. E aquele chefe meu lá em Portugal, ele fez um teste comigo antes e disse para mim, você vai enfrentar a escola europeia aqui para defender sua teoria e você precisa estar preparado. E ele me fez ali 10 perguntas e ele disse, você se acertar 8, eu acredito que você consegue ser aprovado, mas se você errar,
Não. E eu errei as 8. E ele ficou ali, preocupado, tentando entender o que aconteceu e tal. E ele diz, olha, fica aqui com o seu texto, com a sua teoria, que eu vou sair e vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te fazer as perguntas de novo. Ele foi, e naquele período que eu fiquei ali sozinho, veio para mim toda essa história de ser preto, de nascer num país em que muitas vezes não são nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, que eu fui julgado simplesmente pela minha cor. E isso vai trazendo um buraco na sua alma, sabe? De perguntas. Porque quando você é criança, é adolescente, você é jovem, você não tem ferramentas para você se defender. Você não tem. E ali eu fui descobrir, ali naquele momento, que eu ainda tinha um emocional que era fraco. Mesmo já sendo uma pessoa de sucesso, eu tinha um emocional que era fraco, que a gente chama hoje de eu fraco, interior fraco. E quando ele volta, ou melhor, durante aquele período, eu tenho que aplicar minha própria teoria para mim mesmo. E falar, eu tenho que deixar esse passado. Eu preciso deixar esse passado ser passado, para eu ser eu mesmo. E naquele momento ele volta, me faz as 10 perguntas e eu acerto as 10 perguntas. E aí eu entendi que aí acerto, vou pro dia seguinte, que foi o dia de eu apresentar para aqueles doutores, eu sou aprovado, recebo a maior nota dentro de uma academia europeia, que é a aprovação com louvor. E quando eu saio, eu tomo uma decisão no meu coração, que era, eu iria usar a minha teoria para ajudar brasileiros, para ajudar pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas que tivessem, porque não acreditam nelas mesmas, que tinham esse buraco na alma de ter um emocional fraco, de não acreditar nelas mesmas, como eu tinha. E vocês não sabem o que aconteceu. Eu saio decidido dali e começo a impactar várias pessoas. E depois eu volto, sou convidado para a Alemanha, agora para apresentar a minha teoria. Apresento a teoria, saio de lá, recebo um prêmio no Institute of Coach McAllen, Harvard Medical School, acho que está até por aqui, esse prêmio, acho que não está. Eu acho que ele está aqui. Eu recebo esse prêmio, que foi importantíssimo para a minha vida, esse prêmio, Estados Unidos, Institute of Coach McAllen, ligado à Escola de Medicina de Harvard. E por que isso? Por que eu estou contando essa história? Se aqueles dois, meu avô e minha avó, não tivessem pagado o preço com a própria vida deles, nada dessa história talvez estivesse acontecendo. Nada. Eu poderia dividir com vocês aqui muitas coisas que acontecem dentro do ambiente do Brasil, simplesmente pelo fato de você ser preto. E não são coisas boas. E provavelmente vocês nessa semana vão ouvir outras histórias. Mas eu queria trazer uma história para você de esperança. Foi assim que surgiu, de um lado, a constatação de que na cultura brasileira a gente tem um traço de pessoas que têm o emocional fraco, eu fraco, não são donas delas mesmas. E isso, pessoas pretas
porque foram violentadas e continuam sendo. Mas também pessoas brancas, que por questões familiares, que por essa ideia que a gente tem no Brasil de que sempre algo que vem de fora é muito melhor do que tem de dentro, você tem, eu percebi pela minha teoria, que a síndrome de um eu fraco, de um emocional fraco, de um afetivo fraco, de um interior fraco, que a gente chama de síndrome do eu fraco, é característica da cultura brasileira. E aí eu desenvolvi o método travessia para ajudar brasileiros a saírem desse lugar de estar preso no que fizeram com eles no seu passado, para eles serem eles mesmos, líderes da própria vida. Líderes da própria vida. Teoria da tensão. A grande tensão entre ser você ou ser o que fizeram com você no seu passado. Eu queria terminar dizendo para você que um dia a gente foi organizar um grande evento aqui no Rio de Janeiro, que eu unia algumas empresas, algumas pessoas que moravam dentro de uma comunidade, para a exposição de valorização da vida de pessoas que moravam dentro de uma favela. E tinha um grupo de moradores que ficou comigo dentro de uma pesquisa uns 6 meses. E aquele dia seria uma grande festa. E aí eles vieram para mim, a gente lá arrumando tudo, as pessoas já chegando, os empresários, os patrocinadores, e aí alguém vem para mim e diz assim: Dr. Del, a sua mochila com seu computador, ela sumiu. Sumiu aqui dentro da favela. E todo mundo, eu comecei a ficar preocupado. Só que alguma coisa disse para mim assim: viva o momento presente. Depois você preocupa com isso. E aí eu decidi fazer isso. Falei, não, nada vai tirar o brilho do objetivo que nós viemos aqui fazer. Passaram-se uma hora, e eles então me chamaram e falaram: Del, Dr. Del, vamos ali no banheiro para você ver uma coisa. E aí quando eu cheguei lá no banheiro, o garoto pretinho, que morava na parte mais alta da favela, que ficava mais perto de mim durante aqueles 6 meses. E do ladinho da casa dele tinha uma boca de fumo, onde os traficantes se reuniam. Do lado da casa dele. E ele ficou comigo 6 meses naquela pesquisa. Tinha 17 para 18 anos de idade. E quando a gente entra dentro do banheiro, ele estava com o meu blazer vestido e estava com a minha mochila nas costas, e ele falava assim para o espelho: eu sou o Dr. Del, eu sou o Dr. Del. Ele não tinha roubado a minha mochila e nem o meu blazer. Ele apenas queria agora ter como inspiração da vida dele um preto, um doutor, um ser humano que coloca as pessoas em primeiro lugar na vida. É isso que eu desejo para vocês. É isso que eu desejo para vocês nesse dia.
O dia pode ser da nossa consciência, mas é o dia em que você pode aí, ouvindo o que eu estou dizendo aqui, escolher como você vai querer viver para sempre a sua vida. Não se esqueça, as grandes escolhas, elas acontecem não do lado de fora, é do lado de dentro. Ele não roubou a mochila. Ele só dizia, eu quero ser o Dr. Del. Ele era pretinho, morava do lado de uma boca de fumo, tinha como referência dentro da favela os traficantes e pela primeira vez ele pôde sonhar com um caminho diferente. Aí naquele momento eu chorei quando eu vi a cena dele, porque eu me lembrei lá de quando eu saí daquela indústria para trabalhar com pessoas. Aí eu lembrei que os meus avós já tinham morrido, mas o sonho deles estava vivo através da minha vida e da minha história. Um forte abraço para vocês, um abraço, Camila, um abraço para todos vocês aí, estudantes aí do SESI de São José, né, dos Pinhais. Um abraço para vocês, curtam a minha rede aí, meu Instagram.